Bem-vindo à última aula desta unidade. Durante esse período, você teve a oportunidade de aprender e aplicar as fases do processo de avaliação nutricional. Você avançou muito. E agora chegou o momento de registrar de forma estruturada todas essas informações e elaborar um diagnóstico nutricional. A Associação Americana de Dietética desenvolveu um método chamado PIS, que fornece diretrizes para estabelecer um diagnóstico estruturado. Esse método é composto por 3 elementos, obtidos por meio do processo de avaliação nutricional. Problema: descreve as alterações apresentadas pelo paciente. Etiologia: descreve as causas ou fatores de risco que contribuem para a formação do problema. No diagnóstico, a etiologia se relaciona com o problema utilizando expressões como relacionado a. Sinais e sintomas. Descrevem os sinais e sintomas que acompanham o problema. Eles podem ser vinculados à etiologia usando expressões como evidenciado por ou como demonstrado por. A seguir, explicarei os passos necessários para estabelecer um diagnóstico de forma estruturada e detalhada por meio do método PES. Passo 1. Estruturação do diagnóstico. Para que o diagnóstico seja apresentado de maneira estruturada, é importante utilizar uma tabela, na qual sejam descritos cada um dos componentes do método PES. Além disso, devemos detalhar cada problema por tipo, ou seja, por consumo, equilíbrio energético, consumo nutricional, nutrientes, ingestão de líquidos, entre outros. Por clínica, funcional, bioquímica, peso, entre outros. Por comportamento e ambiente, conhecimentos e crenças, atividade física e funções, segurança alimentar e acesso. É necessário descrever apenas os mais relevantes, aqueles que realmente nos ajudam a direcionar de forma eficaz nossa intervenção nutricional. Passo 2. Identificação do problema. Já conhecemos o problema do nosso paciente graças aos resultados do processo de avaliação nutricional. Agora, o que devemos fazer é identificá-lo na terminologia do diagnóstico nutricional. Depois de identificado, devemos registrá-lo na tabela, como mostra o exemplo a seguir. Passo 3. Definir a etiologia. Assim que identificamos o problema nutricional, é hora de definir a sua etiologia. Para isso, podemos nos guiar pelo livro da Associação Americana de Dietética, ADA, intitulado Nutrition Diagnosis, que especifica a etiologia dos problemas descritos na terminologia do diagnóstico nutricional. Devemos buscar a etiologia pelo código do problema e utilizar aquelas que mais se ajustam aos problemas encontrados durante o processo de avaliação nutricional. Seguindo o nosso exemplo anterior, podemos determinar a seguinte etiologia. Passo 4. Detalhar sinais e sintomas que evidenciam o diagnóstico. Depois de identificar o problema e suas possíveis causas, devemos detalhar os sinais e sintomas observados durante o processo de avaliação nutricional, que evidenciam o problema. O livro da Associação Dietética Americana, ADA, define alguns sinais e sintomas que podem estar relacionados ao diagnóstico. No entanto, você também pode utilizar outros sinais que tenha identificado. Os sinais e sintomas devem ser descritos na coluna correspondente, como demonstrado no nosso exemplo. Agora é a vez de Javier, o paciente do seu projeto. Por isso, convido você a realizar a atividade do próximo item, na qual utilizará todas as informações coletadas para determinar o diagnóstico nutricional dele.